Alô? Alô, 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 alô. Começando nossa conversa sobre tendências, sociedade, mundo hoje. O tema desse vídeo é tendências e práticas com o nosso convidado Leandro Iannazzi. Leandro quer se apresentar? Oi, pessoal. Oi, Matheus. Obrigado pelo convite. Meu nome é Leandro Iannazzi. Eu sou da Igreja Holiness da Liberdade e desde que eu nasci, inclusive, e é uma oportunidade muito legal de estar compartilhando com vocês um pouco das minhas pesquisas, da minha formação. Eu sou formado em arquitetura, mas não peço para construir nada porque vai cair. Nunca fiz projeto. Sempre mexi com a parte de computação, né? A parte de maquete 3D, passeio virtual. E aí eu fiz um mestrado em comunicação, especificamente comunicação digital, e especificamente em games, em jogos digitais, né? Eu acho que era uma desculpa para não levar a bronca do meu pai, porque eu estava jogando, na verdade estava pesquisando ou brincando e se divertindo ao mesmo tempo. E eu fiz o doutorado em engenharia, na parte de desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de realidade virtual, realidade aumentada, e por conta disso eu sempre tive envolvido com comunicação digital, né, de certa forma. Então, essa conversa aqui acho que vai ser mais para compartilhar um pouco do que a gente tem pesquisado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero estar provocando um pouco, né, esse pensamento sobre o que é ser cristão nesse mundo contemporâneo, cheio de tecnologias, cheio de oportunidades, mas também com seus riscos e problemas, né? Que legal, muito bom tê-lo conosco, Leandro. A gente vai estar então fazendo essa conversa, algumas percepções dessa sociedade atual, como essas ferramentas têm se transformado especificamente na comunicação e o contexto geral, né? A gente já teve algumas conversas sobre o contexto da sociedade e novamente vamos estar conversando sobre o papel do cristão nesse meio. No primeiro vídeo, o Daisuke, a gente teve conversando sobre a diversidade de ideias no mundo, as características que estão formando a nossa sociedade atual, talvez não coisas que definem exatamente, mas uma multiplicidade de fatores e perfis sociais, experiência. No segundo vídeo, com a Larissa, a conversa sobre a comunicação geracional, como as gerações se comunicam, como as coisas se comportam, como uma pessoa fala, como que chega na outra, quais passos tem entre isso e outras coisas. E na conversa de hoje, então, vamos estar começando com a transmissão do conteúdo. Eu não sei como que é para você, Leandro. Eu fui aprendendo na escola em várias matérias separadas e eu fui meio que misturei na minha cabeça. Né? Como que para você são essas percepções? Legal você falar sobre isso, Matheus, porque na verdade tem várias pesquisas, vários teóricos. Primeiro, não estou aqui para dar aula, tá, gente? Eu estou de férias, brincadeira, mas estou aqui para conversar mesmo, para a gente discutir, né, e a gente construir juntos essa reflexão sobre o cristão contemporâneo. Mas é comum que se trate de pelo menos 5 evoluções de tecnologias comunicacionais, né? Então são 5 tipos diferentes de comunicação, pelo menos em massa, né, de uma forma massiva, que se fala dentro de alguns estudos. Então, começou com a fala, há quase 2 milhões de anos atrás, né, o Homo erectus teria essa possibilidade de começar a se comunicar pela fala, e é engraçado assim, que como isso traduz em mudanças, né? Por exemplo, quando você tem só a fala como tecnologia, como técnica, né, de comunicação, o alcance do impacto do que você fala está no alcance da sua voz. Né? Então você só tem a possibilidade de ter estruturas organizacionais de sociedade em tribos, em família e tribos. Né? E olha que legal, um paralelo muito grande com, inclusive, os nossos patriarcas da Bíblia. Né? Quando você pega desde Abraão, mesmo Noé e tudo mais, né? Você não tem ainda país, nação, você tem tribos. Né? Uh, e é o alcance da fala mesmo. Quando chega a escrita, e a gente vê na Bíblia que a escrita chega com Moisés, na verdade, que teve a formação no Egito, depois, né, ele pôde se aprimorar. Aí você tem uma ideia um pouco maior e ampliada de povo, nação, né, de impérios, reinos. Aí vem a imprensa, né, que é uma extensão da escrita, né, porque continua sendo a ideia do texto e tudo mais. Mas com a imprensa você tem uma ideia você tem uma amplitude maior, você consegue pensar em filosofias, né, expansão, democratização, de certa forma, como foi com Lutero e a imprensa de Gutenberg, né? Então, a democratização, ao acesso às escrituras. E aí vem a eletrônica, que acho que um dos focos que a gente vai conversar aqui hoje, porque com a eletrônica que se inaugura cinema, televisão depois, rádio, né? É uma outra forma de comunicar que você tem
ao mesmo tempo que você tem uma globalização, você tem uma unificação do poder de comunicação. Né? Por isso que a gente fala do poder de Hollywood. Né? Então, são poucas empresas, como no caso Hollywood, ou aqui no Brasil, algumas poucas empresas que têm a capacidade de ter um estúdio de televisão, né, concessão do governo para passar sinal de televisão. Então, ao mesmo tempo que você tem um alcance mais global, você tem também um poder concentrado de quem produz a comunicação, né? E aí, quando a gente chega no digital, que é o que a gente está vivendo hoje, que acho que é a grande desafio de pensar, quando qualquer pessoa pega o celular e faz um stories no Instagram, grava um vídeo, né, e posta no YouTube, o que está acontecendo nesse mundo? Onde todo mundo pode falar para todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo que muitas pessoas falam para muitas pessoas, encontrar informação, né, significa procurar uma agulha no palheiro, né? Porque tem muita informação. Só para ter uma ideia, a cada isso, uma estatística do YouTube, a cada minuto, acho, deixa eu ver, só para não falar besteira, a cada minuto são subidos no YouTube 500 horas de vídeo. Né? Então é muito conteúdo que a gente não vai ter acesso, obviamente, a todos eles. Né? Uma rede social de streaming de vídeo com mais de 2 bilhões de usuários. Né? Então é um mundo também, né, que, ao mesmo tempo que todo mundo pode falar muita coisa, ninguém encontra direito todas as coisas, né? Porque é muita informação. Então, essas mudanças que estão acontecendo de como transmitir a informação, né, eu acho que são características do dia de hoje, que vem já de muito tempo. Né, cada vez mais foi se aumentando o número de pessoas que têm acesso à comunicação, eu acho que é isso. Né, cada vez mais a gente tem que entender qual é o papel do cristão, como ele pode falar dos valores do reino, né, num contexto em que está cada vez mais cheio de informação. Né? E acho que o digital traz um pouco disso aí. Até num paralelo que a gente faz com a educação, a fala, quando só tinha fala, a gente tinha que memorizar tudo. Né? A gente tinha que lembrar tudo que o nosso pai, o nosso líder, né, falava, líder da tribo falava, para a gente depois passar para as próximas gerações. Então a memória era tudo. Quando vem a escrita, né, você não precisa memorizar tudo. Parte da memória pode ficar ali na interface escrita. Mas aí você tem que saber, o seu cérebro tem que aprender a ler signos, né? No caso, o alfabeto, no caso do japonês, o kanji, né? 5.000, 7.000, mais 1.000 letras ali, né? No japonês, no chinês. Então você tem que aprender, o nosso cérebro precisa mais do que memorizar, além de memorizar, tem que aprender a ler esses signos, né? Quando vem a imprensa, vem a ideia de pensamento, né? Então, também o nosso cérebro muda, não é só o que uma pessoa falou, como uma pessoa escreveu, mas agora a gente tem acesso a vários outros fontes, né? Várias outras fontes, vários outros pensamentos, e o nosso cérebro precisa aprender a dialogar esses pensamentos. Quando vem a eletrônica, né? Televisão, rádio e tudo mais, nosso cérebro precisa aprender a simular, né, contextos. A televisão nada mais é do que 30 quadros parados, 30 fotos, né, que são passadas em sequência. Nosso cérebro precisa assimilar aquilo e entender aquilo como um movimento. Né? Então, nosso cérebro também teve que aprender com o audiovisual. E o digital, para mim, o principal como professor não é ensinar conteúdo, mas é ajudar, né, os alunos a descobrir a melhor fonte, descobrir como dialogar as fontes, porque tem muita fonte de informação e muita coisa errada. Né? E acho que para o cristão tem esse desafio. Né? A gente está vendo muita coisa, como filtrar. Né? Então, em relação à informação, acho que a gente está vivendo um desafio muito grande. Né? Tô um pouco chocado ainda porque eu não sabia que a televisão era 30 frames, eu pensava que era 24 mesmo. Mas eu achei interessante você comentou sobre a transmissão do conteúdo, a forma como a linguagem também transforma a cultura, né? E no seminário é muito interessante, porque quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê lá desde o começo a tradição oral, né? Aí chega, primariamente, Moisés começa a transformar em escrita, e a tradição oral são princípios. Eles ensinam formas de viver, eles contam histórias que têm um fundo de alguma coisa para você aplicar. A partir do momento de Moisés tem a lei. E a lei desenvolve uma cultura, cria finalmente uma sociedade organizada, não é mais uma família. Que é interessante porque hebreu vem do apelido de Abraão, que era nômade, né? Então a característica deles era quase individual do que um povo, né? Ou familiar do que um povo em si. Aí foi um povo criado por famílias e tribos, né? E ao longo do tempo você vê que a sociedade vai mudando, né? Conforme a literatura que ela tem. Os profetas, a literatura que fica é a lição que o povo aprende, é o que fica depois, né? Então, se o povo era idólatra, eles aprendem
as broncas com os profetas e chega na época de Jesus, eles eram tudo menos idólatra, né? Erravam nas outras coisas. Mas pelo menos ídolo palpável assim já tinham jogado fora, né? Os fariseus eram tão bravos que eram rígidos demais com as coisas. Mas a gente vê isso ao longo das outras coisas. Nos meus estudos eu estava vendo aqui de... Você comentou também sobre línguas, né? Eu gosto bastante de linguística, não tenho qualificação nenhuma para falar sobre isso, mas eu tinha percebido uma certa mudança, né? Os escritos mais antigos são mais simbólicos, são mais caracteres. Você chegou a comentar do Japão, China. Japão e China, na verdade, é misturado, porque ele também tem o simbólico e tem o silábico, né? A forma de pensar desses povos é diferente de um povo que tem a língua só alfabética, né? Isso simultaneamente, né? Acontecendo no mesmo mundo, né? Ao longo do tempo você começou a comentar que foi expandindo e tem mais acesso agora, né? Então, na imprensa já tinha mais acesso, não era só tipo o grupo que estava dominante na época, mas mais gente, mas ainda não era necessariamente do povo, assim, literalmente qualquer um, né? Aí, hoje em dia é ao contrário, né? Literalmente qualquer um. Então, se a pessoa que fala, a transmissão foi sendo restrita lá no começo, né? Antes era conversa, mas ao longo do tempo, quando era mensageiros, quando era poucos escritos, decretos, só um grupo falava. Hoje, de novo, voltou individual, né? Que se antes era conversa, hoje cada um também fala. O que eu noto de diferença é que antes você falava para uma pessoa e hoje você fala para qualquer um ouvir, né? Isso é extremamente assustador, porque talvez da mesma forma como as organizações vigentes na época tiveram medo da imprensa, porque ela transmitia sem muito controle, não tinha mais poder de segurar, hoje em dia menos ainda o controle, né? Exatamente, Matheus. E assim, para mim a questão fica para os valores bíblicos, né? Porque não que a gente não deva democratizar, pelo contrário, acho que a Bíblia é para todos acessarem, né? E a experiência com Deus é individual também, mas ao mesmo tempo tem valores que são eternos, né? E são totais, assim, é isso, né? Não tem e quando a gente relativiza muito a coisa, né, individualiza demais, para mim fica um pouco dessa questão, né, do perigo de interpretar a Bíblia de formas que possam ser até heresias, né? Uhum, Então, uhum, não sei, esse é um desafio que a gente tem na contemporaneidade, muita fonte de informação, eu podendo falar o que eu quero, o que eu acho, né, a minha forma de enxergar, e quando a gente fala muito, a gente escuta pouco, né? Escuta pouco no sentido de escutar a verdade, né? Então, é um desafio muito grande que a gente tem. tem falado muito nas conversas atuais sobre a Bíblia, porque a sociedade critica muito sobre a história da igreja e teve muitos deslizes mesmo, né? Aí a gente começou a notar que talvez é interessante dizer que a igreja atual, não sei se algum dia ela já defendeu ou se ainda talvez tem coisa que se perde na história, mas atualmente a gente não defende a normatização da transmissão do conteúdo bíblico, mas o que é normativo são os princípios bíblicos, né? A gente não manuseia normativamente, a gente manuseia sob uma autoridade, né? O que é interessante, né? Porque estamos manuseando o conteúdo de outra pessoa, né? Porque no mundo, a gente estava na outra conversa falando sobre relativismo também, né? No mundo onde cada um pode definir significado não só do que fala, como do que ouve de outro, né? Essa lógica pode soar esquisita para alguns, mas também é um diferencial interessante da igreja, né? Que chama atenção para outros. Mas aí a gente estava conversando sobre como o mundo hoje evoluiu para o digital. O termo era digital, acho que eu escutei já faz alguns anos, e pelo que eu pesquisei, ele é mais antigo ainda do que quando eu ouvi falar, né? E no meio de todas essas coisas a gente vê digital, está na mão de todas as pessoas. Se a transmissão era restrita, então as qualificações para transmissão também eram, né? Aí hoje a gente começou a ver mais coisas sobre... Talvez, eu estava conversando com o Dais, que é uma coisa mais predominante na minha idade, na dele, de exigir profissionalismo, né? A gente teve um estudo, em geral, nessa faixa de idade, muita gente com estudo universitário, muita gente com conhecimentos assim. Então, o que a gente gosta de consumir também é conteúdo profissional, né? E daí a gente vai vendo em vários âmbitos essa tendência. Não sei se é uma tendência ainda ou se é uma característica que já começou faz um tempo, né? Talvez ainda está durando. Como que você tem impressões ou essas coisas sobre essa profissionalização do mundo, das transmissões, do conteúdo? Eu acho que você tem toda a razão, né? Vocês discutiram sobre isso. Existe uma questão assim também de mercado, né? Quando você fala do profissionalismo, você fala de
também reserva de mercado. É só aqueles que são formados e têm a competência suficiente para fazer tal coisa, né? E isso tem sido muito questionado na sociedade atual, porque você não tem mais esse poder concentrado de produzir as coisas, né? A gente fala muito de cultura maker, por exemplo. Qualquer um em casa, eu, por exemplo, tenho uma impressora 3D aqui em casa, levo bronca da minha esposa, né? Porque não serve para muita coisa, só para ocupar espaço. Mas eu posso produzir as minhas pecinhas de montar as coisas. Eu faço meu quebra-cabeça 3D aqui em casa, né? Eu não preciso mais comprar uma coisa super cara, né? De uma empresa que faz. Então, hoje a sociedade está muito pautada nisso, né? Não é só, eu não sou só consumidor, né, de algo que alguma pessoa faz. Eu também posso ser produtor, né? E assim, claro que não tem a finalização profissional de uma indústria, né? Aquela coisa, né, de impressora 3D cheia de falhas, cheia de ranhuras, etc. Mas eu consigo fazer o que eu quero, né? E a mesma coisa a comunicação, né? Por exemplo, o audiovisual, que a gente está conversando muito sobre isso hoje, né? Tem muito disso. Eu não preciso ter o super estúdio, a super iluminação, a captação de áudio para hoje fazer uma comunicação, né? Pelo YouTube ou vários outros canais, a gente tem a possibilidade de podcast, né? E várias outras linguagens também. A gente tem a possibilidade de criar um conteúdo e disponibilizar para outras pessoas, né? E tem muito disso hoje em dia, né? A linguagem do informal, porque a linguagem do informal promove uma maior percepção de autenticidade, né? Então, quando você tem essa coisa um pouco mais caseira, né? Mais tem essa ideia de que não foi pautado por um estúdio, não teve agenda setting, né? Que foi muito forte nos anos 90. Então, ninguém não é algo que alguém está falando porque existe uma corporação por trás. Não, é o cara da casa dele que falou o que ele pensa mesmo. Então, tem muito desse lado de autenticidade nesse informal amadorismo. Eu também sou de uma geração que aprecia a qualidade, né, aprecio. Então, mesmo sendo informal, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né, de tentar. Eu comprei, de novo, levei bronca da esposa, né? Eu fui falar que a minha esposa é muito chata, né? Não, brincadeira, a gente tem, né, que negociar e algumas coisas eu não negociei, por isso eu mereci dar bronca, né? Mas comprei iluminação, comprei câmera, etc. Porque eu gosto, né, de fazer uma aula boa, né? Eu sempre mexi com educação à distância, então eu tento fazer algo com qualidade, mesmo dentro da informalidade ou do amadorismo que é gravar em casa, por exemplo, né? Mas parece que cada vez mais, e para mim também é estranho, mas ao mesmo tempo a gente tem que acabar se acostumando. Por exemplo, uma coisa que você estava falando sobre a questão da leitura, da escrita, né? Tem uma pesquisa que mostra que 33% dos alunos universitários não sabem ler. Não sabem ler, assim, claro que sabe ler, né, o código alfabético, mas não sabe ler um texto reflexivo. Interpretar. Exatamente, aquela questão da analfabetismo funcional, né? É, a função da universidade é ajudar nessa deficiência, vamos dizer assim, estrutural da cadeia da educação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber dialogar com os alunos. Então, muitas vezes, o que a gente tem feito é pedir para ele estruturar um vídeo, ele montar um vídeo, porque é uma linguagem que ele está acostumado e ele vai fazer da forma amadora e tudo mais. A gente tenta passar primeiro o roteiro, pré-produção, produção e pós-produção, né, na edição. A gente passa um pouco desses conceitos para ele ter domínio também do todo, né, do fluxo de desenvolvimento de um recurso audiovisual, mas ele faz lá com o celular, na vertical, né, como se fosse para o Instagram, né, um stories do Instagram. Então é bem legal, né, porque assim, a gente tem que aprender com eles também, né. A gente pode assim ensinar, ajudar a ler, e é uma obrigação nossa, né, mas não adianta só falar, ó, lê tal artigo, tal tese e me faça uma monografia. Ele não vai saber fazer. Né? E ao não saber fazer, eu vou dar zero para ele? Não é culpa dele também, né? Tem toda uma questão social histórica. Então vamos começar com o vídeo, agora vamos refletir sobre o vídeo, escreva um resumo sobre o vídeo, e aí você vai ajudando ele a estruturar o pensamento em escrita e leitura, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, voltando, né? Desculpa ter viajado um pouco, mas voltando a essa Não, mas questão super do interessante. profissionalismo, eu acho que a gente pode abrir um pouco mão disso, né? No sentido de não ser tão rigoroso no produto final, mas ajudar ele a chegar lá, né? Ajudar a construir o que é o produto final. Muitas vezes a linguagem informal faz parte desse processo. Eu acho que eu particularmente tenho um pouquinho de resistência, né, ao preconceito, mas estou tentando aprender com isso e aprender a ver produtos
menos profissionais, vamos dizer assim, entendendo que é a voz da pessoa, né? É a forma que ela tem de se comunicar, que ela pode aprimorar ou não, pode continuar assim, tá muita gente fazendo sucesso com vídeos Uhum. informais, vídeo aí TikTok, por exemplo, né? Aquela coisa bem mais lúdica, bem mais, né? Na minha opinião, de pasteleira, assim, né? Mas tem gente que se diverte, tem gente que está se socializando dessa forma, né? Não vou recriminar. Daqui a pouco, talvez tenha alguns pastores no TikTok aí chamando atenção para o evangelho. Por que não, né? Sei lá, Uhum. coisas A gente já tem assim. nossos pastores de Instagram, InstaFamous, o casal Yahiro lá só fazendo Instagram. Eu nem sei mexer no Instagram, gente, tô um pouco retrógrado. Por causa dessa minha dificuldade com o Instagram, às vezes eu faço perguntas bobas para as pessoas e as respostas me fascinam bastante, né? Uma vez eu perguntei como que funciona esse negócio de post, né? Por que as pessoas, como que as pessoas acessam, né? Às vezes você escreve um texto incrível e tem pouco acesso. Às vezes você não escreve nada e tem muito, né? Para mim era um pouco misterioso, né? Agora talvez um pouco menos, mas a resposta foi uma frase marcante, né? Desde que seja bonito. E só. Nem completou a frase, né? Desde que seja bonito, eles consomem, né? E o bonito, a gente conversou também na conversa com o Darcy, porque o conceito de belo muda um pouco, né? O belo é o que te atrai, né? Se para nossas gerações o nosso belo é um pouco mais estético, um pouco mais técnico, um pouco mais conceitual, talvez hoje em dia o pessoal tá... eu não sei se tem um termo para isso, mas eu acabei chamando de um belo... de uma estética carismática, né? O pessoal quer consumir autenticidade, quer consumir não a vida de uma celebridade, mas a vida de uma pessoa igual a ela, né? Uma pessoa igual a ela que consegue produzir, né? Só que Isso, um pouco enfeitado, né? os influencers, né? Essa Os ideia influencers, exato. de gente que não tá lá em cima, lá não é super sucesso, não é, né? Ator, atriz, etc. Uhum. Mas é alguém próximo, né? Alguém que a gente poderia ser e a gente pode dialogar, né? Você tem É. toda a razão. E tem um termo de uma pessoa que eu conheço que traduziu sobre a ética, não, como é? Ética da estética, não, estética da ética. Na verdade, ele faz o trocadilho, né? E que Uhum. existe tanto uma ética da estética quanto uma estética da ética, né? Então, é essa ideia de que os nossos valores é que traduzem no que a gente enxerga que é o belo, que é o que você está falando, né? Hoje, a autenticidade, o amadorismo, né? Assim, mas essa ideia é o belo, né? É o que a gente aprecia, é o que a gente dá valor, né? E é muito legal, porque o que você dá valor é o que você quer consumir, né? Então, eu descobri que eu não consigo aprender muito ou notícias por jornal tradicional, ainda mais de papel, quanto mais de televisão. Eu tenho dificuldade de entender o fluxo das notícias, mas se eu vejo um canal do YouTube, eu sou muito consumidor de YouTube, que dá notícias, aí eu sei como o mundo tá, o que está acontecendo no mundo, né? Ou algum blog que posta rapidinho lá, até porque é mais rápido. E você falou sobre como ensinar essa didática de texto, eu achei muito incrível, porque quando eu fui pregar, eu tive muita dificuldade de aprender a expressar as coisas em palavras, né? Eu falava assim, como que ou um ritmo, como que você entende que a pessoa está te ouvindo? Porque eu passei muito tempo treinando para escrever em vestibular, né? Então, você estudava lá, tinha um modelo de redação, eles tinham até uma fórmula, né? Como que a introdução tem que ser, desenvolvimento, o classicão, né? E eu descobri que eu não conseguia preparar uma mensagem, porque eu reprovei na minha primeira prova de homilética, eu passei na prova depois, mas a primeira vez eu reprovei. Quando eu tentei mudar minha cabeça para traduzir um texto em fala, né? Então eu estruturei a mensagem como se ela fosse um texto, só que eu falei depois, né? Não necessariamente escrever, mas a estrutura básica, né? O esqueleto era uma redação, né? E eu descobri que funciona até, né? É muito interessante porque é como a gente se relaciona com o negócio que a gente consegue tanto produzir quanto assimilar um conteúdo, né? Isso para nossa conversa é muito interessante porque a gente está falando sobre um conteúdo que a gente quer aprender a transmiti-lo, quer aprender a colocá-lo de uma forma contextual, né? Contexto acho que é muito importante. Pode falar. Não, é que tem uma experiência que você me fez lembrar agora, por exemplo, né? As pessoas têm dificuldade com a língua culta, né? De escrever de uma forma mais correta, entre aspas, clássica, etc, né? Que eu nem sei se é importante ou não para o dia de hoje, mas um professor fez um desafio muito legal de usar um grupo de WhatsApp com seus alunos, né? E aí usando meme, começando por aí, mas aí a partir de um momento falou, agora a gente só vai usar a linguagem culta, então vocês conjuguem o verbo corretamente, né, da forma mais clássica possível, né, ou mais antiga até possível, para a gente treinar também esse tipo de escrita.
E foi a forma da garotada aprender a conjugar corretamente os verbos, né, a buscar Uhum. entender a estrutura, né, de uma sentença, foi brincando no WhatsApp. Foi assim, eles aprenderam a xingar o colega, por exemplo, um amiguinho, de uma forma culta, né? Então, assim, Aham. né, tiveram que aprender a estrutura na gramatical, etc, para depois. Então, assim, foi o que eles faziam no WhatsApp, só agora traduzindo com uma outra linguagem. Eu achei fantástico, porque é uma ideia realmente de partir do contexto, né? WhatsApp, provocação, memes, né? Uhum. E a partir disso, fazer uma provocação educacional, né? Um desafio, e aí essa ideia de aprender se divertindo, né? Dentro do contexto da própria pessoa, né? Uma coisa que eu tava pensando, eu não sei se é uma abstração, eu espero que não seja fora do assunto. Se for, a gente corta depois na edição. Porque tem esse negócio de. Essa conversa é bem polêmica sobre a necessidade de termos técnicos de linguagem culta. E muito eu fiquei pensando que conceitos, principalmente quando a gente pega ideias, por exemplo, belo é uma palavra popular, mas quando a gente coloca na filosofia, a filosofia da estética é um negócio imenso, né? Profundíssimo. Então, um conceito bem estruturado, uma palavra que está cheia de significado, nos ajuda a debruçar mais profundamente sobre algum assunto. Então, quem sabe tem esse valor, essa importância de ir além, de desenvolver, de ter uma linguagem comum para a gente poder desenvolver junto, né? Porque se eu tiver o meu termo, você tiver o seu, eu só vou chegar até um ponto, né? Mas se eu chego até um ponto, você continua. Agora, ao mesmo tempo que a gente percebe que isso, por mais que abstraia bastante, né? Eu estou sendo bem platônico aqui, mas nas ideias o negócio vai aprofundando muito, perde um pouco o tato da realidade, né, às vezes. Então, quando eu sou muito conceitual, eu não sei necessariamente o que está acontecendo, né? Mas se eu sou só contextual, eu não consigo às vezes me expressar com maior profundidade, ou por exemplo, a provocação, né? A galera, o brasileiro especialmente, é extremamente criativo com esse tipo de coisa, principalmente pro lado cômico, né? Mas é interessante porque você tem formas novas de fazer coisas que você já fazia. Aí eu achei uma mistura muito interessante de conceitual e contextual, né? Porque nesse assunto polêmico eu comecei a perceber que tem seus lugares específicos, mas tem valor talvez na vida de qualquer um, né? Aprender esse tipo de coisa, né? Mas, Matheus, é só para te ajudar nessa provocação aí, né? Já que a gente está aqui para provocar mesmo. Sim. Aham. Jesus, nas parábolas, ele era contextual, mas chegava ao conceitual também, né? Então, assim, claro que Jesus é Jesus, né? A Aham. gente tenta seguir os seus passos como discípulos dele, mas eu acho que a gente existe um risco, né? E eu falo como professor, né? De cair só no Uhum. conceitual, realmente de descolar e acabar perdendo o que é significativo, né? Acho que Uhum. como eu tenho conversado com muitos professores, o papel do professor não é passar conteúdo, mas é fazer a conexão, né, de contexto, de significar, assim, de tornar significativo um conteúdo sistematizado, né? E eu não sei se é tão diferente hoje do papel do professor de escola dominical, né, do pastor, inclusive, mas é Uhum. ajudar as ovelhas, né, a entender dentro do seu contexto de vida, né, quais são os valores bíblicos cristãos, né, e como aplicá-los, e como vivê-los, né. Eu acho que um Uhum. pouco disso. Então, eu acho que esse casamento, contexto e conceito, sempre vai ter que existir, né. Mas ao mesmo tempo eu sei que é um processo, né. Não dá. Jesus não foi falando direto sobre a teologia, etc. Não, ele falava do contexto das pessoas, né? A Uhum. ovelha, o tesouro, né? Então ele usava o contexto das pessoas para elas poderem se enxergar, né? E falar, tá, mas e aí o que é o reino dos céus, né? Aí, na minha opinião, pelo menos, né, de alguém que não fez seminário, então não tenho propriedade, mas eu entendo que aí depois, quando vem as cartas de Paulo, né, e de fato, né, vem a sistematização de conceitos sobre Uhum. fé, obra, né, fruto do espírito, etc. Isso tudo tem que ter respaldado nos evangelhos, né? Tem que ver, tem que enxergar, por exemplo, o fruto do espírito na vida de Jesus, dos discípulos, né? Senão, senão esse casamento, né? Se não tivesse casamento conceito, quer dizer, contexto conceito, a gente não consegue assimilar no nosso dia a dia, né? Então, acho que, para mim, por isso que a forma como a Bíblia está organizada é inspiração divina mesmo, né? A gente Uhum. consegue ver contexto ali, Jesus entre os homens, mas depois Jesus
através do Espírito Santo, frutificando, quer dizer, produzindo frutos em nós, né? Você falou que a Bíblia está organizada de uma forma muito didática. Eu também tenho muito dessa, mais do que impressão, porque eu acho que muita gente fala disso, essa gosto por ver isso daí e ficar fascinado, fascínio, né? Porque é muito interessante. Você termina Malaquias e parece que é um gancho para Mateus, mas não tem nada a ver. 400 anos de distância de escrita um com o outro, mas está conectado. E Mateus foi escrito depois, né? Tipo, se fosse cronológico, estaria Marcos antes e ainda assim antes das cartas de Paulo, né? Mas é que você falou, Jesus falou muito. João até comenta, né? Se fosse colocar tudo que Jesus fez e falou, não daria para caber no livro, né? Então eles escolheram muito certinho o que era para falar, os casos que Jesus disse, e dava para criar 1000 conceitos também. Paulo teve que escolher quais era importante falar, como era importante explicar. Claro que baseado no que eles estavam passando, né? Muitas das coisas que ele falava eram respostas, né? E acabou sendo muito útil para eles. E o fato de ser no contexto deles, porque a gente tem registros históricos extra-bíblicos, nos ajuda a traduzir para hoje, né? É muito difícil essa tradução a primeiro momento, né? Quando eu era criança, ler a Bíblia era uma coisa um pouco esquisita, né? Algumas partes da Bíblia eram muito interessantes, tipo, você vê, nossa, a muralha caiu, isso é uma coisa super legal, né? Um milagre aconteceu, nossa, tô chocado. Aí você vai ver genealogias e nomes assim, você fica, não leio isso daqui, não serve pra nada. Eu ia dizer só na infância, mas isso daí me seguiu por boa parte da adolescência, quem sabe quase até o final, né? Mas hoje em dia é muito legal porque para o leitor judaico, ler uma genealogia é um negócio uau, né? Ele está lendo a história do povo, né? O nome não é um nome, o nome é uma época. E é muito interessante porque eles vão contando a história. Na genealogia de Mateus, nossa, é uma história de Abraão literalmente até Jesus, tudo que aconteceu no povo, né? Selecionada, porque tem nomes que foram omitidos. E é muito... Quando eu fiz um estudo sobre a genealogia depois que... E eu achei que ia ficar curto, né? Ia tipo, fazer um artigozinho, né? Depois, quando passou de 20 páginas, eu falei, nossa, tem muita coisa. Aí quando a gente traduz, começa a ficar fascinante pra gente, né? Aí a palavra atrai mais, porque ela... Não é que ela ganha significado, né? O significado real dela que a gente não estava tendo contato, a gente passa a ter quando a gente compreende, né? É muito legal isso. Mas deixa eu fazer uma provocação então, Matheus. Assim, na verdade, acho Opa. que da mesma forma que você viu o valor, né, na genealogia de Mateus, por exemplo, e viu a história, né, do Antigo Testamento, mas também chegando a Jesus, que a princípio para mim também, né, em texto não é a linguagem mais eficiente, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa. Hoje, por exemplo, né, assim, você tem camadas de vamos falar, níveis de interação com a informação. Primeiro a sensibilização, mostrar por que aquilo é importante, né? Depois o aprofundamento, depois a formação, depois a crítica e depois a construção. Né? Isso seria um ciclo de apropriação de informação, né? Dentro da educação. Por exemplo, né? Para sensibilizar um texto hoje, para essa geração nova, eu posso estar me enganando, né? Mas talvez não seja a melhor forma de sensibilizar para a importância. O que você contou para mim agora me instigou a ler com esse olhar mais aprofundado. Se a gente não provocasse os nossos alunos na escola dominical, por exemplo, a pensar num infográfico, mais do que a árvore genealógica, é um infográfico, porque a árvore genealógica fala dos nomes, né, da relação parental, etc. Mas o infográfico, além disso, mostraria trechos, né, de informação da história relativas àqueles nomes. Né? Então, um grande mapa infográfico interativo digital. Pô, isso aí para sensibilizar, particularmente, né, seria fantástico. Né? Então, pegar um depoimento rápido de um pastor, gravar, né, já que a gente vai usar recursos audiovisuais, gravar ele falando rapidamente sobre Abraão, outro falando sobre, né, Davi, e vai seguindo assim o próprio infográfico na linha do tempo. Eu acho que isso é um exercício de leitura da Bíblia, de assimilação, né, que para quem produz é muito mais profundo, mas para quem vai ver é uma sensibilização para depois se aprofundar também, né? Um convite a se aprofundar e se apropriar daquele conteúdo da mesma forma que você trouxe, né? O seu fascínio por algo que a princípio era chato, né? Então você teve a oportunidade de se aprofundar numa coisa que para mim ainda é chato porque está no texto, mas se transformasse numa outra linguagem, talvez pudesse atrair mais gente para se aprofundar na leitura da palavra. Né? Mas sobre essas transmissões, porque hoje a gente vê
A gente falou sobre a generalização, né, a popularização das coisas, então hoje em dia muita gente tem acesso. Tem muitas ferramentas diversas, é até difícil de conhecer todas. Muitas são boas, não é do tipo, só essa aqui é boa, você não usa o resto, né? A gente falou sobre uma tendência de profissionalização e uma tendência de autenticidade que talvez vai mexendo, né? Porque existem algumas que são focadas em quem quer fazer simples e simplesmente produzir instantaneamente, mas sobre ferramentas, sobre formas como o conteúdo tem sido produzido, será que... Olha, eu acho que a gente tem muita possibilidade hoje em dia, né? As empresas estão vendo possibilidades, estão criando, né, plataformas diversas, várias plataformas online, de edição online, né? Para que você não tenha que instalar no seu computador. Então tem várias ferramentas. A gente está usando uma, por exemplo, para fazer os vídeos mosaico, né, de música lá da igreja, o BandLab, que você consegue criar trilhas diferentes, que as pessoas vão gravando. Ele é mais para áudio, mas aí a pessoa grava com outro celular, né, para gravar o vídeo, para depois fazer o mosaico. Mas para sincronizar áudio, ouvir as camadas, né, e tudo mais, tá usando esse aplicativo. E assim, o que eu posso dizer para você é que eu fico fascinado. Tem muito aplicativo surgindo, muita startup, né, que é o que a gente chama, surgindo com base nessa produção coletiva, né, e o que a gente tem visto é uma sociedade cada vez mais aberta para isso, né? Quer dizer, uma sociedade preparada. Claro que não é todo mundo que tem acesso, né? E a gente tem uma exclusão digital muito grande no Brasil, por exemplo, né? Mas quem está incluído está cada vez mais incluído, né? E acaba até aumentando as diferenças. Mas tirando isso, esse assunto que é extremamente polêmico dentro do assunto, o que eu vejo nesses aplicativos é uma promoção da produção coletiva, né? É o que a gente chama, a gente conhece o crowdsourcing, que é a vaquinha virtual, mas está muito forte a ideia do crowdfunding, desculpa, eu falei errado, crowdfunding, que é a vaquinha virtual, né? Mas muito forte cada vez mais a ideia do crowdsourcing, que é a fonte, né? A matéria-prima ser o coletivo, ser a multidão, né? O crowd como multidão e o sourcing como fonte, como matéria-prima. E cada vez mais é isso, né? A gente vê tanto Uber, né, Airbnb, essa é a lógica. Quem é a fonte de trabalho não é o Airbnb ou o Uber, são as pessoas, os motoristas, né, que se cadastram. E a mesma coisa um produto audiovisual. Né? A gente tem visto aí essa possibilidade de todos nós produzirmos, né? Eu estava estudando um software para aula, que é o Loom, e achei fantástico, que ele já mistura a captura de tela com a sua webcam, né? Então você fica pequenininho num canto e a tela geral. Então, assim, estão surgindo realmente ferramentas, né, que nos permitem novas linguagens, explorar novas formas de produzir conteúdo, né? E a gente está usando, por exemplo, né, muitos professores usam ferramentas de webconferência como o Google Meet ou o Zoom ou outros para gravar web aulas, para fazer web aulas, né? Então, assim, acho que as funcionalidades estão aí, os softwares foram criados para tal tipo de uso, mas eles também permitem outros tipos de uso, né? Outras funcionalidades que eles nem estavam prevendo, que estão sendo usadas para produzir outros produtos, né? E eu acho que é isso, vai valer muito da nossa criatividade mesmo, né? Só que ao mesmo tempo, sim, tem muito software, né? Tem muita coisa que a gente não tem como acompanhar, né? Então, a melhor forma de você se atualizar, na minha opinião, é ser professor e aprender com os alunos, né? Estar aberto a aprender com os alunos, porque eles têm muita coisa legal né, que estão vivenciando essas novidades, eles trocam entre eles, e quando a gente tem a humildade de aprender com os alunos, a gente acaba vendo aí várias plataformas que não conhecia, né, que a gente não tinha conhecimento, ficava só no Premiere, só no Photoshop. Hoje a gente consegue ver várias possibilidades open source, né, software livre, que tem muita coisa legal também, né? Então, acho que é esse mix, né, aprender com um pouco de tudo, né? O aplicativo que eu uso para fazer as thumbnails para o YouTube da Hornets na verdade, um aplicativo de fazer sticker para o WhatsApp. Daí eu apago o fundo, assim. A funcionalidade, teoricamente, era uma, mas acaba tendo um outro uso interessante, né? E alguns deles são muito específicos, né? Antes, eu acho que talvez eu sempre buscava por um aplicativo que faça tudo para mim. Mas hoje, se eu quero alguma coisa, eu vou por algum meio, né? Então, algumas aulas eu vejo que os professores preferem Zoom, porque o Zoom tem aquela interatividade, porque dá para você levantar a mãozinha, coisa assim. Mas quando, sei lá em Suzano a gente foi fazer reunião de diretoria, eles preferiram, por causa dos rumores do Zoom, eles preferiram o Google Meet. Falou assim, deve ser mais seguro, né? Google tem um nome gigante para permitir que
coisas assim aconteçam. Mas eu comecei a perceber, o Google Meet, ele me consome menos bateria do celular. Então eu também preferi, né? Tipo, alguns detalhes, às vezes, algumas funcionalidades também, né? Essa coisa da gravação, eu preferi a interface do Google Meet, mas às vezes cada coisa vai interessante e isso também acaba aplicando para as mídias, né, sociais, porque antes era o Brasil só funciona com Orkut. Aí entrou o Facebook, o que é essa de Facebook? O pessoal começou a entrar, só que migrou, né? Então substituiu. Na minha cabeça naquela época, que era quando eu estava despertando para essas coisas, então vai ser sempre uma migração. Quando vier o próximo, o Facebook vai morrer. Mas hoje a minha geração migrou do Facebook, tá, a maior parte dela no Instagram, eu migrei pro WhatsApp. O pessoal tá no Instagram, mas o Facebook continua vivo. E pelo que eu vi, na verdade ele foi repopulado, né? O pessoal mais velho tá dominando lá. Você vê o público-alvo do nosso YouTube, o público consumidor do nosso canal, em geral é o pessoal do Facebook, porque você posta nos grupos e fica lá os vídeos, eles acessam, eles conectam lá, mas não tem como você falar, tipo, postei um vídeo e vou colocar o link no Instagram, né? Então o pessoal vai consumir outro tipo de coisa, a não ser que você poste no IGTV, né? Acaba tendo necessidades diferentes, grupos diferentes que atinge, funcionalidades diferentes, e pra gente utilizar, você comentou um negócio que me chamou a atenção, depende da criatividade, né? As ferramentas estão lá, mas o uso delas é o uso delas, né? Às vezes um cabo de vassoura pode servir para colocar na vassoura e varrer, pode servir para cutucar o teto se tiver alguma coisa caindo, independente de como for, né? Mas é interessante, né? Como que essas facilidades de acesso acabam, às vezes, deixando confuso, mas quando a gente vai um pouco mais atrás, aumentando nossas mãos, né? Você falou até de consultar os alunos, se relacionar com eles, acaba aumentando seus olhos, aumentando sua abrangência de conhecimento e de habilidades nessas coisas, né? Basicamente é isso, né? Porque tem todas essas facilidades, para a igreja a gente começa a pensar, né? Como que será que fica a gente com tudo isso, né? A igreja, por causa da estrutura, por causa de tradições, por causa de questões de liderança e porque é muita gente que faz parte, então quanto mais gente, mais difícil é de guiar, de conduzir, fica várias opiniões, várias vertentes. Por um lado, a gente vê que tem aquele negócio que a gente quer manter os princípios firmes, que a gente quer manter a transmissão do mesmo significado, do mesmo conteúdo da palavra verdadeiro, mas a gente quer que as pessoas o recebam de forma que elas compreendam, não de forma mística no sentido de com significado que não entende, uma forma criptografada que a Bíblia às vezes se parece ser dessa forma, né? Você vê algumas coisas e fala, nossa, o cara tá falando o salmista tá dizendo um negócio super esquisito e para eles talvez era, não sei se o conceito de gíria é anacronismo, mas era uma linguagem mais popular que todo mundo entenderia, que falasse, nossa, sentia um peso mais forte, né? Ele fala assim, seis coisas que o Senhor odeia, 3 coisas que o Senhor odeia, 4 coisas que o Senhor detesta. Você fala assim, nossa, que é isso, né? 3 ou 4. Daí ele cita 4, então não é 3. Mas para nossa cabeça sistemática é esquisito de entender uma cultura focada no pensamento poético, né? É muito esquisito. Mas enfim, sobre então a responsabilidade da igreja, do cristão, acho que talvez a gente conversa mais sobre a responsabilidade do cristão individual, porque a igreja como grande corpo e como organização é difícil da gente ver, mas tem esse lado de será que vale a pena correr atrás, quanto que vale a pena de correr atrás, que tipos de transmissões são interessantes. Eu não sei se na Liberdade vocês têm tido essas conversas também, como que foi, talvez na pandemia deu uma acelerada, né? Então, Matheus, acho que assim, tem um estudioso da comunicação, né, quer dizer, que é muito importante para quem estuda publicidade, propaganda, jornalismo, que é o Marshall McLuhan, e ele fala que o meio é a mensagem, né? Então você pode ter o melhor conteúdo, mas se o meio não é propício para aquele conteúdo chegar nas pessoas, né, não vai acontecer a comunicação, né? E assim, eu acho que a igreja ela tem essa missão na Terra, né, de ser reflexo do reino aqui na Terra, né? E de certa forma fomos todos convocados, né? Estamos convocados a ir pelo mundo e pregar o evangelho, falar, né? E se a gente fala de uma forma que as pessoas não estão escutando, né? Talvez a gente tenha que pensar qual que é a melhor forma. Eu sei que assim tem várias discussões sobre isso. Tem um lado que é o Espírito Santo que convence, né? A gente fala, pode ser que ninguém escute, ou a gente pode escrever num papel, jogar e alguém pegar esse papel e se converter. Então tem um lado do Espírito Santo que é sobrenatural, né?
Então, é assim, tem que medir as coisas, obviamente, mas acho que se está na nossa possibilidade, né, de usar essas ferramentas que estão aí de comunicação para passar esses valores, né, para mostrar através, inclusive, por exemplo, da nossa profissão, né, se a gente dentro do nosso meio profissional a gente consegue mostrar os valores do reino, é uma forma de pregar o evangelho, né, na minha opinião, pelo menos. E vai chegar no momento que o Espírito Santo vai falar, agora você vai falar realmente da salvação, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sensível, sim, né, e tem que estar aberto a essas possibilidades. E aí, assim, eu acho que na minha opinião, tudo que a gente faz tem que fazer para Deus, né, com excelência, como está escrito, né, tudo que a gente faz não faça para homens, mas faça para Deus. E excelência pode ser a gente ter que comprar câmera cara, comprar iluminação para fazer bem a coisa, para chegar num público, né, como eu e você, talvez, né, Matheus? Mas talvez excelência seja aprender a falar de uma forma mais espontânea, né, aprender a ser mais autêntico para alcançar outras gerações. Né? Então, o que é excelência nesse caso? Né? Para mim, na minha opinião, é saber comunicar da melhor forma possível para o público que você entendeu que Deus tem para passar os valores do reino, né? E assim, porque eu acho que a comunicação né, é tão vital. A gente vê várias pessoas, né, vários pesquisadores, né, desde Aristóteles, né, então, se for falar né, de mundo antigo, clássico, falando que o homem é um ser social, né, isso já é assim, meio que todo mundo concorda com isso, né, mesmo quem vive sozinho em casa e tem uma vida mais regrada, precisa da sociedade, né, por trás, de forma direta ou indireta. E a gente precisa um do outro, né? Senão a gente não vive. Mesmo a pessoa que vive isolada, ela precisa das outras pessoas que estão lá produzindo energia né? na estação, etc. Ou que faz o cabeamento da internet para ela poder se socializar. Então, assim, o ser humano é social, não tem jeito. Mas, mais do que Aristóteles, é Deus falando, né? Acho que quando Deus fala que criou a sua imagem e semelhança, para se relacionar com ele, com o próprio Deus, para se relacionar com a criação. Então, nossa primeira função foi dar nome, né, e dominar sobre a criação, então se relacionar com a criação de Deus. E depois também se relacionar com outros seres humanos, quando Deus criou a primeira, né, a mulher, porque viu que não era bom ficar sozinho, etc. Então, somos seres sociais, na minha opinião, porque Deus falou. Mas para se socializar, precisa se comunicar, não tem jeito. Comunicar é tornar comum, né? Tornar comum o estilo de vida, a cultura, pensamentos, como o homem da casa é o sacerdote, né? Aquela coisa toda. Ele precisa tornar comum com seus filhos os valores da Bíblia. Então, a comunicação é essencial, na minha opinião, né? Ela faz parte da nossa natureza, é a nossa essência se comunicar, né? O problema é que todos nós, seres humanos, temos eu diria, né, que a gente tem um limite de comunicação, um limite de afeto, inclusive. Né? Todos nós, alguns têm um tanque maior, conseguem demonstrar mais amor e afeto para mais pessoas, outros talvez um pouco menor, né? São pessoas que têm menos esse lado, né, afetivo, mas todos têm limite, porque tem limite de tempo. O tempo é a moeda democrática, mais democrática possível, né? Todos nós temos 24 horas, né? E o que a gente faz com esse tempo, né? Acho que isso que faz parte da responsabilidade do cristão. O que a gente está fazendo com esse tempo? Qual que é o nosso tempo que a gente fica a sós com Deus, né? Um tempo de oração, de meditação, a sós com Deus. Qual é o tempo que a gente tem para a nossa família? Qual é o tempo que a gente está investindo nesse chamado de pregar o evangelho, né? E acho que a nossa responsabilidade é um pouco disso, dosar tudo isso, né? Saber ouvir do Espírito Santo, né? Como dosar o tempo que Deus nos deu nessa terra. Em relação à comunicação, eu acho que a gente tem hoje possibilidades de alcançar muita gente, né? A gente está vendo aí as transmissões das igrejas, da Holiness, né? Com um alcance bem interessante, muito maior do que de membros ativos que vão nos cultos aos domingos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma noção de que esses laços que são formados têm assim, tem um sentido muito claro, muito pontual, né? E aí eu vou emprestar o Bruno Latour e o Mark Granovetter, que eles falam muito dessa noção de laços fracos e laços fortes, né? E as redes sociais, né, ao meu ver, permite as duas coisas. Então, quando você tem ali meus 800 seguidores, meus 800 amigos no Facebook, né, ou não sei quantos seguidores no Instagram, são laços que se formam, mas muitos deles são fracos, e não é ruim, né, na teoria do Mark Granovetter.
laços fracos são importantíssimos para você ter abrangência, alcance e também sair da sua caixinha. Né? Quando o laço forte é quando você tem pessoas que estão muito próximas de você, que têm uma mesma forma de pensar, então cria seu nicho, né, seu grupo. Isso é muito importante para a sua sociabilidade. Né? Jesus teve, né, seus 12, teve seus 3 mais próximos ainda, isso é importantíssimo, mas teve seus 5.000 que ouviram também, né, que são laços fracos e que são importantíssimos. Então, dentro dos meios de comunicação digitais, a meu ver, a responsabilidade do cristão também tem a ver com gerenciar seu tempo e gerenciar seus laços. Né? Então, esses laços fortes e laços fracos são essenciais, né? E eu não vejo fórmula, não é vamos ter 3 mais próximos, 12 que a gente conhece mais profundamente e 5.000 que a gente fala. Isso aconteceu no tempo de Jesus, com Jesus, e funcionou, né? Eu não sei se tem uma fórmula fechada, né? Eu acho que é muito o Espírito Santo falando aos nossos corações, né? Então, acho que a maior responsabilidade nossa é estar atento ao Espírito Santo, tanto para a questão do tempo, quanto para a questão dos nossos relacionamentos. Você comentou sobre esse tipo de laços, e a igreja foi se formando de uma forma meio orgânica em grupos, né? Porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é uma só. A gente universalmente faz parte de todo mundo da mesma fé, porém, eu não conheço todas as pessoas no planeta que compartilham da mesma fé, que creem no mesmo Jesus. Ao mesmo tempo, também, a gente vai vendo contextos um pouco mais específicos, né? Vai vendo denominações e outras coisas que às vezes acabaram nascendo por divisões ou outras formas, mas a gente vê que no final os princípios são que a gente busca a fé que a gente tem em comum, não os pontos em comum da fé, mas a fé no sentido F maiúsculo, né, Jesus, que a gente tem em comum, e acaba seguindo esse princípio de eu preciso ter contato, saber que existe e saber que compartilha da mesma fé, ao passo de que eu não posso abandonar o conceito de comunidade, porque senão eu não vou conseguir experimentar a minha fé, senão eu não vou conseguir colocar em prática os preceitos da fé, que a gente estava falando de Paulo outra hora. Paulo é muito enfático em a gente tem que colocar em prática, não adianta conhecer os nossos princípios, a gente tem que viver. João fala que amor não é amor se você não o faz, né? Se você fala que você ama, mas você não pratica o amor com o seu irmão, você está sendo mentiroso. No ambiente pastoral a gente ficou muito confuso. Para mim foi confuso e eu sou mais novo dos pastores, mas imagino que para os outros talvez deve ter sido bem esquisito também como que você vai fazer isso, né? Porque o nosso conceito de pastorear uma igreja é porque a gente conhece os nossos membros, a gente vai atrás, sabe o nome deles e vai se relacionando, né? Agora, a partir do momento que você transmite o culto e você vai ver, pelo menos Suzano, a gente tem uma certa quantidade de membros e a transmissão é mais que o dobro, né? Aí a gente fala assim, bom, alguns deles talvez conheça porque são familiares de membros da igreja, mas alguns são gente que encontrou pelas estatísticas, dá pra ver que tem gente que encontrou pelo YouTube mesmo, né? Foi nas pesquisas, apareceu no negócio. Não significa que essas pessoas não têm valor. Estamos transmitindo o evangelho, estamos pregando, mas como eles no momento ainda não fazem parte da comunidade palpável, eu gasto a minha força relacional com os que eu tenho. Então não perde a validade, mas tem uma outra forma de relacionamento, né? Eu tinha ficado muito perdido no começo, né? Tipo, será que eu tenho que ir atrás? Como que eu vou descobrir o nome dessas pessoas? Talvez não, né? Mas eu posso convidar eles para, se em algum momento a gente tiver uma reabertura mais tranquila, lá em Suzano ainda não é possível, mas presencialmente poderem fazer parte, ou talvez a gente tenha nossos grupos pequenos, né? Não, é uma boa estratégia, né? Chamar as pessoas para células, assim, né? Imagina alguém que, tipo, nossa, achei na internet, né? A gente começa a conversar. Tem gente dos nossos círculos que eu nunca tinha conversado até fazer essas calls, assim, e a primeira vez que eu conversei foi por causa disso, né? E tenho relacionado, né? Não é exatamente a mesma coisa do que ao vivo, mas é um passo muito maior do que só sei o seu nome, né? Então, essa ferramenta tem uma validade muito interessante. Para mim foi um pouco difícil a adaptação, mas tem sido, ao mesmo tempo, muito valoroso ter mais contato, buscar aprender um pouco mais. Aprender essas coisas acabou virando um gosto, mas eu percebi que nem aquela frase, né? Desde que seja bonito, né? Ajuda as pessoas a consumirem, né? Então, quem criou a Bíblia com áudio ajudou muita gente, não só quem é surdo, né? Quem é surdo, não, quem é cego, né? Mas não só quem tem dificuldades visuais, mas também para quem tem dificuldade com a leitura, né?
Eu tentei ler a Bíblia inteira por áudio e eu descobri que eu assimilei muito mais do que vendo só o texto, né? O E Matheus, só para reforçar isso aí, tem um cone de aprendizagem feito em 69, tá? Que quando você lê, você só apreende 10% da mensagem. Isso é uma pesquisa, claro que cada um é cada um, né? Mas Aham. quando você ouve, você aprende 20%. Quando você vê, né, então um produto audiovisual é 30%. Quando você vê e ouve, que é o audiovisual completo, 50%. Então, acho que talvez, né, tenha um pouco dessa lógica aí. É interessante porque a gente conversou em na outra conversa sobre sinestesia também, que é uma das coisas que a gente sente como tendência atual, né? Então hoje a gente transmite o conteúdo não só no que a gente está falando, né, que já é um pouco além do conteúdo escrito, não é só produzindo artigos para os outros lerem, mas a gente fala, a gente coloca imagens, a gente interage com as pessoas e a gente ainda coloca o elemento emocional no meio para que se sinta identificado, para que a mensagem pegue, ainda mais quando o nosso princípio, o nosso conteúdo padrão é um conteúdo extremamente relacional, extremamente emocional, que é o Evangelho, né? Jesus Cristo não é um ícone, mas uma pessoa viva com quem nos relacionamos, né? Muito interessante. Será que você tem mais alguma coisa? Não, mas da minha parte, Matheus, eu gostei muito da conversa, obrigado pela oportunidade, né, e pelo convite, pelo desafio, né, porque quando a gente coloca para pensar um pouco mais, né, aprofundar um pouco o que a gente tem, talvez pesquisado um pouco, né, tem se provocado no nosso meio profissional, à luz da palavra, né, acho que uma coisa que eu já comentei com seus pais, inclusive, é um desafio constante, né, que quando, por exemplo, surgiu esse convite que você fez, me fez correr atrás, né? Então Uhum. às vezes a gente precisa desse empurrãozinho, né? Às vezes a gente entra no automático, começa a fazer as coisas, pesquisar e esquece que tudo que a gente tem que fazer é para Deus e por Deus, né? Então foi um desafio que você me propôs, queria agradecer por ele e aprendi muito, né? E obrigado pela conversa mesmo, aprendi muito com você e com tudo que a gente foi conversando aqui. Espero que tenha também ajudado algumas pessoas a se desafiarem a pensar, né, no uso das tecnologias de comunicação digital, Uhum. de estar na rede. Uma coisa que, por exemplo, surgiu aqui é o papel hoje do que a gente tem, né, no caso da Liberdade, o Ministério de Visitas, né, pessoas que vão visitar Uhum. a igreja, né, de recepção, desculpa. E agora, como que a gente faz, né? Não é tão importante quanto, né, receber as pessoas que a gente não tem, né, que estão ali no YouTube, etc. Como receber, né? Qual é o protocolo? Uhum. Né, desse laço que é extremamente fraco e frágil, para talvez transformar em um laço um pouco mais duradouro, mais forte, né, que possa ajudar a ter essas pessoas junto com a gente, né? Então, tá aí um desafio muito, muito legal que você propiciou. Foi muito bom essa conversa. São assuntos que pelo menos me instigam bastante, mas que a gente ainda possa praticar do mesmo evangelho, que a gente ainda possa seguir os mesmos princípios com a mesma verdade, com o mesmo significado. É isso aí. Por hoje, então, é isso. A gente espera que isso instigue alguma reflexão, que seja bom. E continua assistindo os vídeos dessa série que a gente ainda vai estar falando sobre outros assuntos também interessantes. Obrigado.